artísticas podem ajudar as pessoas. Sim. Entendeu? É isso que eu quero apresentar no TCC, é isso. E não são Então, todas as linguagens artísticas, mas sim algumas. Até porque se forem todas, são muitas. Então eu vou pegar, por exemplo, específicas, a música, a dança, a arte plástica e a arte cênica. Entendeu? sim, sim. A gente Então, até falei com você sobre o Aristóteles na uhum. poética, que ele falava sobre os elementos que eram importantes para manter a atenção da pessoa, mas aí depois a gente fala sobre isso. Beleza? Uhum. Eu coloquei lá no grupo também um e-mail que é para vocês mandarem os textos de vocês. Se puder mandar o que vocês produzirem em Word, é melhor. Que aí eu vou comentar e devolvo para vocês os comentários. Como Isso é assim? para todo mundo. Lá no grupo do WhatsApp, Uhum. eu coloquei o endereço de um e-mail lá. Tá. Quando você escrever, escreva em Word e manda para esse e-mail. Escrever pelo aplicativo Word? É o que a gente Entendi, usa entendi. Word normal. Aí Né? Que aí manda pelo como Word forma de eu posso PDF? comentar. Não, não, manda em Word. Tá, Que aí eu posso comentar e te devolver. tá bom. Mas o que você quer que escreva no texto? Então, depois que você fizer essa leitura, você vai produzir um texto baseado nessa pesquisa. Porque lembra, eu coloquei na frente aí sobre a hipótese, que a hipótese que você vai levantar a gente não aprende a fazer hipótese. Na verdade, o que o texto mostrou para a gente é que é uma forma criativa de levantar uma pergunta. Então você vai fazer essa leitura e naturalmente você já tem uma pergunta para responder. Não é verdade? Uhum. Você vai tentar responder essa pergunta que já está na sua cabeça, que você falou aí agora, baseado nas leituras que você vai fazer, nessa pesquisa que você vai fazer. Entendi. Não é nada mais do que assim, uma lauda tá bom, porque aí, a partir dos comentários que eu vou fazendo, a gente vai encontrar pontos para ser desenvolvidos. Mas tem problema se a lauda tem menos de 30 linhas? Não, tá bom, 30. Tá. Meu professor, doidinho. Está no computador uma. Mais alguma coisa? Da tela, né? Não, E tava só. Deixa eu desligar ele aqui o comprou uma microfone. peruca branca e É óculos de Pedro sol. falando. Beleza. Vamos pro próximo aí. É o André? Vai, André. Oi, André. Tá ouvindo, André? Não tô te ouvindo. Oi? Meu Deus! Ah, tá. A gente tinha te dado muito agora. Tá contando a história só. E foi a música voltou. O microfone ainda tá ligado. Oi, André. Estou de fone. Ninguém pariu.
André, vai pelo celular. Caramba. Enquanto o André tenta aí, vai, Luan. Fala aí, Luan. Agora não consegue mexer. Luan, Foi? Tá me escutando? opa, agora sim. Tô Tá. escutando. Opa, E... agora tô. Tá ok. Eu tô um Fala pouco, aí. eu tô um pouco perdido na Você tinha parte. adiantado alguma coisa para mim já, né? Sim, sim. Eu tô um pouco adiantado, sendo que eu tô perdido na parte da montagem da escrita, porque pelo meu tema ser um pouco mais profundo, eu posso abordar através da leis, né, da Constituição Federal. Eu também posso abordar também por dentro da parte religiosa, que eu posso chegar a quem é meu próximo, porque meu tema é sobre a dignidade da pessoa humana, e eu tô aprofundar mais para ver a dignidade do homem. E para me falar sobre a dignidade da pessoa humana, eu tenho que chegar ao ponto quem é meu próximo. Aí até eu chegar quem é meu próximo, tá sendo assim, uma burocracia, eu tô me perdendo, eu tô ficando maluco, eu não consigo. Não consigo. Aí eu fiz Então, algumas. mas foi o que eu falei para as outras pessoas. Olha só, não é para fazer. Luan, Oi. foi o que eu falei para a Marcela e eu falei também, falei para a Marcela e para o Fábio. Eu lembro que você perguntou para mim, Celso, o que você acha, o que é dignidade humana? Aí eu citei para você o Kant, lembra? Sim, lembro. Então, você poderia começar a escrever sobre a importância do outro, porque o Sim, Kant fala, até foi uma máxima que eu vi, né? Eu não faço para o outro o que eu não quero que seja feito para mim, lembra? sim, o senhor lembra que eu escrevi para você uma lauda que eu falava sobre como Kant criou as leis, que ele foi baseado através dos 10 mandamentos, que eu cheguei até o imperativo categórico, lembra? Repete aí. Lembra que eu escrevi uma lauda para você? Então, eu acho que você escreveu isso, né? Lembra? Então, tem como você mandar essa lauda em Word? Tá, tá. Posso, Porque a gente podia. posso. Vou escrever para você. E depois a gente vai para as leis. Primeiro vamos pensar esse aspecto do eu e do outro, da questão de como é que eu entendo o meu comportamento com relação ao outro, para depois Tá, a gente chegar na lei, entendeu? tá ok. Eu acho que é um caminho que está todo mundo muito preocupado. Meu Deus, vou escrever, entendeu? Não se preocupa ainda com Eu, isso. eu Calma. comecei E a quando a gente preocupar, quer falar de tudo, a gente não fala de nada. eu comecei a me preocupar quando você mandou os. Como se chama? O verdade, né, do TCC, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que pegar o primeiro capítulo mês que vem. Eu tô assim, eu não comecei nem a escrever. Eu tô. Mas eu consigo escrever a lauda pro senhor e Faz. eu te mando. Então, essa semana, então, essa primeira tarefa, você vai escrever sobre isso. Na verdade, aquilo que você escreveu. E aí, comentando a sua lauda, a gente vai encontrar para onde que a gente vai. Tá, pode ser. Fala mais um pouco aí, o que você leu. Ah, aí eu li algumas coisas sobre algo relacionado, né, sobre a dignidade da pessoa, sobre os direitos de imagem, como elas podem ser tratadas, como que elas, como a comunidade é vista, vê elas, algumas pessoas. Tipo, eu posso também, eu tava percebendo que eu posso abordar, entrar no contexto
da imagem, porque muitas é discriminada por questão da cor. Tipo, um policial, ele nunca vai desconfiar de um branco ou de um negro. Sempre, tipo, se houver um assalto, eles nunca, pode ser um branco que esteja assaltando, eles nunca que vão desconfiar dele. Vai, tipo, primeiro perguntar a pessoa de cor, né? Perguntar se foi ela e tal. E isso tem muita ver com a relação da pessoa. E Entende? muitas desenvolvidas também. Então, mas aí tem uma coisa misturada aí com preconceito ainda. Aí tem uma coisa misturada ainda. Acho que anterior a isso tem a categorização da pessoa, né? Onde é que Sim. a classe. Então, a gente tem que. É como você falou, uma coisa que tem muita coisa misturada. É como se a gente Sim. fosse destrinchar isso, entendeu? Entendi. Esse destrinchar já pode quase é a primeira parte do seu trabalho, entendeu? Entendi. Quando a gente for destrinchando essas coisas destrinchadas, e aí isso serve para todo mundo, vai virar o texto. Porque o que é que acontece? Isso também que eu estou falando para todo mundo. Quando a gente fala de um assunto, textualmente, a gente tem que escrever como se o outro não soubesse do que a gente não. É um assunto que você está escrevendo para uma pessoa que ela não sabe do que se trata. Então você tem que explicar, né? Entendi. Isso. Isso que eu falei serve para todo mundo que está ouvindo. Então, faça isso. Quando você escrever para mim essa lauda aí, é possível que isso que você acabou de falar esteja lá. E aí eu vou indicar, ó, isso aqui a gente pode desenvolver em determinado momento. Ok. Entendi. Então, como você já está adiantado, você manda para mim essa lauda. Posso passar para outro? Tá. Pode. Marlon, então. Enquanto o André vai acertando aí o microfone. Então, Celcinho, Vamos lá. assim, eu pensei, não faço ideia de como começar o meu, porque de início eu pensei em começar escrevendo as relações entre as duas mitologias, como eu falei com você em aula, só que eu também pensei em dar a contextualização das duas antes, para pôr como introdução, mas eu não lembro como é a estrutura do TCC em si para poder começar. A gente, na verdade, é um artigo, né? Um artigo que talvez seja dividido em 3 capítulos. Um artigo que talvez seja dividido em 3 capítulos. Entendi. Tá, então eu poderia começar contextualizando as duas, ao invés de relacionar logo, ou, pelo que eu tirei uma dúvida também com o Bernardo na aula dele anterior, pelo Google Maps mesmo, que ele falou que a introdução a gente faz por último e tal, por conta de a gente ir escrevendo, mas eu não Sim, o que eu tenho estava uma ideia de como pensando. começar. Então, o que eu estava pensando que eu lembro do seu trabalho, você poderia falar porque o que significa ou como é que funciona as narrativas mitológicas. Porque o seu trabalho vai falar sobre mitologia, não é isso? O seu trabalho fala sobre mitologia, não é isso? Então, primeira coisa que você tem que falar para quem tá te lendo é como funcionam e o que são narrativas mitológicas. Você tem que falar sobre isso, né? Para depois entrar. E aí você vai falar, então vou entrar em tais narrativas mitológicas, que elas devem ter características diferentes. Ou quais são as coisas em comuns que existem nessas mitologias que eu estou falando. Eu já coloquei 2 coisas que você pode fazer. Primeira coisa, falar sobre o que é narrativa mitológica. Anota aí. Essa é a sua primeira tarefa. Para depois você falar, dito isso, né, o que é a narrativa mitológica, eu vou tratar de 2 mitologias, fazer uma analogia entre 2 mitologias. Entendi. Pode e ser nesse início, início né? também, nesse início aí, eu também poderia colocar como elas foram possivelmente perpetuadas, como elas seguiram. Seria uma boa ou ficaria, Calma, primeiro, fora de foco?
Não, não. Primeiro vamos fazer. Primeiro você vai me falar sobre narrativa mitológica. Aí tem um camarada chamado. Vou colocar aqui, vou escrever aqui. Mircea Eliade. Mircea Eliade. Eu acho que é isso aqui. Como é que eu faço pra... Ah, peraí. Dá uma pesquisada nesse cara aí, ó. Mircea Eliade. Falando sobre mitologia. Tá, vou dar uma olhada. E acho que minha dúvida era só essa, de como Então, introduzir. na verdade, não pensa isso não pensa que isso é introdução, não. Você vai escrever sobre isso. Depois a gente vai resolver o que é introdução, o que é primeiro capítulo, entendeu? Uhum. Só isso, só então. Valeu, Celso. Então, beleza. Falou. André pode ser, então, André? E aí, André, preparado aí? Gente, André, tá difícil. É, engraçado. Pô, Guerra com o microfone. Que, poxa, uma coisa tão simples, né? Vai a Mariana antes do André. Ela tá aí, Tá, online. peraí. O André entrou por outro caminho, eu acho. Vai, Mari. Ah, André entrou. Fala aí, E aí, Celso. André? Tá me ouvindo? Conseguiu? Tô, agora tô. Aê! Aê, consegui. Olha só, Beleza. tipo, o tema do meu TCC é a importância do ensino da sociologia e da filosofia nas escolas. Só que, tipo, eu não tenho nenhuma referência biográfica. Eu Então, não tô... deixa eu pensar aqui. Na verdade, você está falando, antes de falar sobre filosofia e sociologia na escola, você vai falar sobre como é que é a educação, porque essas disciplinas, elas foram retiradas. Pô, tem uma parada histórica aí, contexto histórico. Quando é que elas foram retiradas do currículo escolar? E por que elas foram Ditadura. retiradas do currículo? Então, por que elas foram retiradas do currículo escolar? Então, você já tem uma tarefa aí, antes de falar propriamente delas, né, e da inserção delas na educação, você tem que fazer essa pergunta, tentar responder essa pergunta. Quando elas foram retiradas, por que elas foram retiradas e quando elas foram inseridas. Foi há muito pouco tempo, 2008, 2009, que essas disciplinas voltaram para o currículo. Entendeu? Sim, entendi. Isso Pô, eu aí vi. tem uma série de coisas aí que você pode fazer uma discussão interessante, né? A importância, porque você pode fazer o seguinte, como é que é o título que você estava pensando? A importância do ensino da sociologia e da filosofia nas escolas. Então, quando você for então tentar responder essa pergunta, você obrigatoriamente vai ter que falar sobre a retirada dessas disciplinas na década de 60. Pô, só nesse pedacinho aí, a gente vai ficar aí e vai meio que destrinchar isso aí, entendeu? Sua primeira tarefa Entendi. já é bem, acho que tá bem assim definida, né? Tentar responder a Sim. pergunta por que essas disciplinas foram retiradas do currículo na década de 70, década de 60. Sim. Aí depois tem que fazer 3 capítulos, 3 títulos. Calma, não. Vamos primeiro tentar responder essa pergunta. Tá bom. Faz um texto. Quando você mandar esse texto para esse e-mail que eu coloquei no grupo aí, eu vou comentar. Naturalmente, vai pintar outras coisas que a gente vai desenvolver. Eu acho que a primeira pergunta a tentar responder é essa. Porque a gente vai chegar em alguns lugares, entendeu? Entendi. Vou fazer isso. Muito interessante.
Até tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente for Sim. o que está, assim, politicamente falando, vocês acabaram de ver aí que o Bolsonaro mandou o Mandetta embora? Ah, vi. Então, Passou agora na TV. negócio triste. Sim. Então, sua tarefa Então eu está vou. estabelecida. Sim, vou fazer esse texto então. Vou te mandar, Celso. O e-mail está no Até quando? WhatsApp. Tá bom. Até domingo, eu acho que tá bom, né? Ah, ótimo. Vou te mandar até lá. É que tô cheio de coisa para corrigir também, um bocado de trabalho aí. Pô, trabalhar assim online não é mole não, meu irmão. Eu sei. Pensa. Estudar não é mole, não. Pô, descobrir como é que funciona essas ferramentas aqui. Também tava tentando descobrir. Então, Valeu, beleza. Celso. Posso passar pro Beleza. próximo? Próximo. Vai, Mari. Ih, Mari saiu da reunião. Não aguentou. Marcelo já falou, Marcelo já falou, o Fábio já falou. Mari, aqui. Misericórdia. Você saiu, não aguentou, não? Ai, Celso, socorro. O que tá acontecendo? Então, Celso. Insuportável essa live, né? Eu também não faço a menor ideia de como começar. Socorro. Me dá uma dica aí. Olha, Celso, eu não sei se você tem muitas referências bibliográficas de biologia para me passar, mas o que você tiver de filosofia para mim já é válido, já é uma mão na massa pra caramba. Tá, mas vamos ver qual é a primeira pergunta pra gente começar a partir de um texto, né? Seu. Uma primeira pergunta aí. Caramba, Celso, agora você... Você falou lá lembra das sensações, da percepção do mundo. Pois acabou que não ficou tão longe assim, né? Porque eu acabei mudando isso depois para a questão de como a biologia e a filosofia influenciam, né, no olhar do ser humano. E acabou que não saiu muito das sensações, né? Eu posso aproveitar o que você me falou da primeira vez, na questão do Hipócrates, o empirismo, o idealismo, a estese e tudo mais. Então, mas o empirismo e o idealismo, eles vão ser conciliados por um camarada. Como é o nome dele? Quem? Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Peraí. Calma aí. Opa. Crítica da razão pura. Beleza. Nos atreveremos a ler Emmanuel Kant, então? Crítica da razão pura, né, Celso? Mary? Oi. Mas eu vou mandar. Eu vou mandar para você um texto, porque esse aqui é o próprio Kant. É muito sinistro. Sim. Mas eu vou mandar para você um texto que explica, sintetizado, Uhum. Eita, tua voz travou ouvindo? toda aqui. Mary? Ouviu, Sua Mary? voz travou toda aqui. Não. E agora? Melhorou ou não? Sim. Então,
Esse livro aqui é o próprio Kant falando, a Crítica da Razão Pura, acho que é mais difícil de a gente ler. Vou tentar mandar um texto de um comentador falando sobre essa relação entre o empirismo e o idealismo. Certo. Quer dizer, mas eu não sei ainda como é que isso pode te ajudar. Você pode... qual é a tua pergunta? Repete para mim aí. Então, Celso, a questão é... Não sei. Desde o início eu dei de cara com... Não com o problema, com a falta dele, né? Caraca! Mas você falou um negócio para mim na aula lá. Como é que a gente percebe o mundo? Porque eu acho que o Kant vai dizer que a gente é que atribui sentido ao mundo a partir da nossa razão. Você entende o que eu falei agora aqui? E, assim, isso vai tocar na questão da linguagem. Porque se eu que dou forma ao mundo, como é que eu dou forma ao mundo? Através de uma linguagem específica. O homem que inventou essa parada toda, entendeu? É como se... Não sei se o Kant está falando exatamente, mas como se nós inventássemos o mundo. Não sei se isso está indo no que você está pensando. Você vai ter que falar de linguagem. Caraca, Porque, como você falou como você falou de biologia, né? Quer dizer, o que eu estou pensando aqui, o aspecto biológico, né? Seria biológico. Não seria biológico, porque aí, olha só, é muito complexo isso, hein? Porque a biologia, ela não vai explicar, por exemplo, como é que se dá as relações de significados que a gente estabelece para poder inventar esse mundo. Entendeu? Porém, Você não vai... Celso, assim, o nosso pensamento, ele não tem muito que uma explicação, assim, pode até dizer que ele é meio que involuntário, mas as ações cognitivas podem explicar isso, entendeu? Pois é, por isso que a gente volta ao Kant. O Kant, o Kant vai tentar explicar como é que funciona a razão. Que ela é que termina isso que você está falando aí, para o Kant, né? A biologia não vai explicar esse funcionamento que o Kant está tentando explicar. A biologia vai falar que tem lá o cérebro, tem o olho, tem a boca, tem o... Mas o que dá movimento para esse negócio? Não é a biologia que vai explicar. Ela é a parte lúdica do pensamento. A biologia? Colorida, assim, a prática mostra assim, pá, como acontece. Pode ser, mas entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, tem um camarada, tem um camarada aí que você pode também pesquisar, o Vygotsky. Mas o Vygotsky talvez não seja tão... Mas tem um outro camarada que fala sobre linguagem também. É linguagem no contexto. Quer dizer, tô aqui é tipo brainstorm, né? Mas acho que eu já me perdi já qual a primeira pergunta. Ai, Celso, esse aqui é o problema. Não tem importância, eu tô gravando essa aula. Descobriu o botãozinho. Boa. Tá gravando. Então você vai escrever, baseado nisso que a gente falou agora. E aí, eu vou fazer nos comentários, como eu estou fazendo com todo mundo, vamos descobrir os caminhos, entendeu? Seja o que Deus quiser. Show. Luísa foi embora? André falou, Fábio falou, Marcela falou, Marlon falou, Luan falou. Só faltou Luísa, né?
Marcela falou, Mariana falou, Marco. Thaís não chegou. Ah, Alan e Thaís estão namorando. Bom, temos 45 minutos, acho que já... Tá todo mundo satisfeito aí? Abram seus microfones. Eu tô de boa. Também, Celso. tranquilo. Nota jazz. Quê? Nota jazz. Então, por favor, mandem para mim os textos de vocês. E a partir daí, então, a gente vai para uma... Né, eu vou comentando e aí a gente vai... Cada um vai para um caminho. São duas Celso, laudas, né? No máximo. Vou mandar. Depois me manda o que eu tenho que ler, Celso, pra eu ler e fazer a lauda pra você. Vou dar uma olhada aqui agora no Schaefer. E vou tentar encontrar aqui para o André, para o Fábio, para vocês, algum texto e mando pelo WhatsApp ou por algum lugar. Tá bom, Celso. Manda lá. Beleza. Se caso achar. Beleza. Valeu, obrigadão. Beijo. Show. Tamo junto. Valeu, Celso. Valeu. Beijo. Valeu, Celso. Valeu. Como é que eu faço agora, hein? Peraí.